seguindo aqui com o programa, o Bom para Todos. Hoje é sexta-feira e chegou a hora da gente falar sobre cinema aqui no Bom para Todos com o jornalista cultural e crítico de cinema, Luiz Zanin. Oi, Zanin, tudo bem? Tudo bom, Naami? E você? Tudo legal? Tudo bem. Agora você me ouve bem, né? A obra deu uma trégua aqui. No teste não deu muito certo, mas agora tá tudo certo Ainda aqui bem, na obra. ainda bem. Dá pra gente seguir aqui. Zanin, e Isso. vamos começar então aqui a nossa conversa já com uma homenagem ao humorista, né, o Paulo Gustavo, que morreu nessa semana vítima da Covid-19, né, aos 42 anos no Rio de Janeiro. Você vai falar aí sobre a trilogia dele, Minha Mãe é uma Peça, um dos filmes principais do ator, é isso? É isso, né? Quer dizer, a semana do cinema não pode ser comentada sem a gente se referir ao desaparecimento precoce aí do Paulo Gustavo, né? Que era o grande humorista da atualidade, né? Para você ter ideia, dentre os filmes em que ele participou, o maior destaque vai para essa trilogia dele, Minha Mãe é uma Peça, que foram três filmes de grande sucesso de público. Para vocês terem uma ideia, o primeiro fez 4,6 milhões de espectadores, o segundo fez 9,3 milhões e o terceiro fez 11,6 milhões, quer dizer, 11 milhões e 600 mil espectadores, que o transforma numa das maiores bilheterias do cinema brasileiro em toda a sua história, né? Quer dizer, era um fenômeno de bilheteria e ele fazia graça, fazia humor de uma forma bastante progressista, né? Ao contrário de outras comédias que são meio apelativas, fazem graça com grupos desfavorecidos e tudo mais, o humor dele era um humor realmente inclusivo, um humor que questionava os preconceitos e que abria novas possibilidades assim de pensamento para a plateia dele. Eu acho que realmente é muito lamentável que ele tenha morrido de uma maneira muito precoce, com 42 anos de idade, assim, com toda uma carreira pela frente. Foi um baque realmente para o cinema brasileiro, porque ele era um grande puxador de bilheteria, né? E você sabe que a morte dele acabou se transformando assim numa comoção nacional, porque ele era muito conhecido, muito amado pelo público, e motivou até que o presidente da República divulgasse uma nota lamentando a morte do ator, coisa que não faz parte dos hábitos do presidente, né, que ignora solenemente qualquer tipo de desaparecimento na área cultural, porque ele odeia a área cultural, ele acha que a área cultural é toda contra ele, é toda composta de gente de comunista, de esquerdistas, de gente de maus hábitos, maus costumes morais e tudo mais, mas nesse caso ele foi obrigado a divulgar essa nota porque assessores devem ter levado ao conhecimento dele que era uma morte, vamos dizer assim, muito grande, de muita repercussão social, para que passasse despercebido. E isso teve um efeito nas redes sociais assim muito interessante, porque não passou despercebido das pessoas de que não havia nenhuma sinceridade desse tipo de sentimento de nota de pêsames do presidente, né? Era apenas algo de ocasião e que visava justificar, vamos dizer, o fato dele não ter nenhum apreço pela cultura e pela história do próprio país, né? Então isso acabou gerando um fato político muito grande, assim, eu acho que com repercussões interessantes, né? E que a gente mostra que a gente comprova, né, que existem pessoas que têm essa capacidade, né, de comunicação e de empatia com o país inteiro, como era o caso do Paulo Gustavo, e cujo desaparecimento realmente é muito sentido. Eu acho que esses filmes merecem ser revistos, né? Eles estão disponíveis tanto na Globoplay quanto no Telecine Play, são dois serviços de streaming, né? E que mostram como a comédia pode ser inteligente, pode ser engraçada, pode ser leve,
e pode ser libertária acima de tudo, né? Eu acho que são exemplos assim de filmes muito bacanas, muito bem feitos, e que desmentem aquele famoso preconceito que muitas vezes é atribuído à crítica cinematográfica, e dizem que a crítica cinematográfica não gosta de comédia, só gosta de drama, de filme sério, entre aspas, assim, e não liga para as comédias, né? Isso tem uma parte de verdade. Você sabe que a Academia Brasileira de Cinema, ela distribui um prêmio anual para o cinema brasileiro, e ela teve que criar uma categoria especial de melhor filme de comédia para poder incluir os filmes desse gênero na premiação, porque geralmente eles não eram indicados. Então tem um lado de verdade. Mas tem um negócio assim, quer dizer, a comédia é um gênero antiquíssimo, vem da Grécia Antiga, né? E é muito difícil de ser feita, é muito difícil você ter uma comédia boa, é uma arte muito refinada a comédia, né? E quando a comédia é boa, é tudo de bom, né? Porque faz as pessoas rirem, diverte as pessoas e, ao mesmo tempo, são críticas em relação às sociedades, aos preconceitos, ao autoritarismo. Então, elas cumprem essa função também, que é uma função política. Eu acho que, no caso do Paulo Gustavo, a gente tinha esse tipo de artista que, infelizmente, nos deixa tão cedo. Muito jovem, né? Zanin, nessa semana temos destaques de dois filmes indianos, O Tribunal e O Discípulo. Quais são suas análises, Zanin, sobre essas produções? Então, é um tipo é uma nacionalidade de cinema que chega muito pouco no Brasil, né? Então a gente tem que festejar quando a gente tem a oportunidade de ver esses filmes, e filmes de alta qualidade. O nome do diretor é Chaitanya Tanhane. É difícil de guardar esse nome, mas eu digo, até escrevi um artigo sobre isso, falei, guardem esse nome, escrevam esse nome, porque esse cara é muito promissor, inclusive porque é um diretor muito jovem, ele tem 34 anos de idade, já tem esses filmes, né? Ele nasceu em 1987, né? E os dois filmes estão disponíveis em streaming na Netflix. O filme dele, o filme de 2016, chamado Tribunal, é um filme muito interessante, né? Ele conta uma história assim totalmente inusitada, né? Um cantor de protesto, cantor de músicas de protesto indiano, que canta na rua, tal, e se apresenta em espetáculos públicos, ele é acusado de ter incitado o suicídio de um trabalhador dos esgotos de Bombaim, né? Esse trabalhador dos esgotos foi encontrado morto. Ninguém sabe se ele morreu, se ele se matou, mas a polícia deduz que ele tenha se suicidado, embora não haja nenhuma carta de suicida, né? E ele teria ouvido esse cantor dias antes, e o cantor, numa das letras, fala alguma coisa o seguinte, que os trabalhadores dos esgotos de Bombaim trabalham em condições tão precárias que eles deveriam se suicidar. Isso é levado ao tribunal, né? É levado ao tribunal e ele é acusado de ter provocado o suicídio desse cara, desse trabalhador. E durante o processo desse caso, o que você tem é uma radiografia extraordinária das condições sociais da Índia. A sociedade vai aparecendo no tribunal, na maneira como interagem o advogado de defesa, a promotora, que é uma mulher, e o juiz do caso. E vai se passando, assim, através dos depoimentos das testemunhas, como são difíceis e como são insalubres as condições de trabalho desse tipo de trabalhador. Então, isso leva o caso para um caminho totalmente diferente daquele que a gente pensava no início. É o tipo de filme que, através de uma história de tribunal, na verdade, faz um julgamento da própria sociedade onde esses casos estão se dando, né? O filme seguinte dele, que é um filme mais recente, que é o segundo filme dele, chama-se O Discípulo.
Esse filme concorreu no Festival de Veneza no ano passado e foi premiado, ganhou o prêmio de melhor roteiro e também o prêmio da crítica internacional. É um filme extraordinário que conta a história de um jovem que tenta ser um cantor das músicas tradicionais indianas, que é uma tradição musical milenar. O pai dele também era cantor e eles se referem a uma mentora lá, que foi uma mulher extraordinária que dominava o canto e uma filosofia do canto e que não teria deixado nada escrito nem gravado. O ensinamento dela passava apenas por via oral, de uma geração para outra. É uma história também que mergulha na tradição musical indiana, que é espetacular. É um tipo de música com a qual a gente não está muito familiarizado, apesar de termos tido um músico indiano que fez grande sucesso no Ocidente, que foi o Ravi Shankar. Mas, de qualquer forma, é uma música que, para nós, soa de uma forma diferente. E esse é um filme que mergulha nessa tradição musical indiana de uma forma muito sensível, muito bonita e muito particular. Eu notei nesse filme, assistindo esses dois filmes, como existe também um estilo que é do cinema indiano e que é enfatizado por esse tipo de diretor, que é um cinema que se expõe, vamos dizer, as histórias são contadas totalmente sem pressa, porque você precisa entrar, digamos assim, num tipo de tempo que não é o tempo nosso ocidental, fragmentado, um tempo apressado, um tempo que deseja te levar mais diretamente às conclusões. Esses filmes são como viagens, são como passeios que você tem que mergulhar neles, se deixar fluir junto com o ritmo do filme. É muito bonito. Por exemplo, nesse segundo filme do Discípulo, que é um filme que tem por temática central a música, as músicas são apresentadas por inteiro e não apenas trechos delas. Assim, numa mentalidade mais tradicional do cinema que a gente está acostumado, às vezes um pequeno trecho da música daria ideia da função dramática dela e você passaria rapidamente para outro assunto, porque o cinema nosso tem medo que o espectador disperse a sua atenção e abandone e se distraia durante o filme. Nesse cinema indiano, o tempo é um dos personagens principais. Então é um filme são filmes, os dois, que fazem muito bem para a gente nesse sentido. São filmes de meditação, filmes filosóficos, filmes que trazem uma realidade, que é a realidade do país, mas ao mesmo tempo uma filosofia de vida, uma espiritualidade com a qual nós nos desabituamos. São filmes muito, muito legais, muito bacanas de serem vistos. Aqui para comentar, mas a gente está no finalzinho do nosso programa. Eu vou combinar com você da gente deixar para a semana que vem, né? As nossas próximas aqui, as suas próximas indicações, as suas análises. E a gente volta na sexta-feira com você, porque a gente está com um horário bem em cima do programa. Tudo bem, Zanin? Tudo bom, a gente deixa para a semana que vem, não tem problema não. Um beijo para você, abraço a todo mundo, cuide-se que a pandemia está por aí e até a semana que vem. Até a semana que vem. Nós conversamos aqui com o jornalista cultural Luiz Zanin, crítico de cinema. Pessoal, o programa Bom para Todos vai chegando ao fim nessa sexta-feira. Muito bom ficar com vocês. Obrigada pela semana, obrigada pela companhia, pela audiência. Feliz Dia das Mães. Você que mora com a sua mãe, que tem a oportunidade, dá um abraço bem forte nela nesses Dias das Mães. O Dia das Mães muito importante para aqueles que estão aí com a sua rainha do lado, né? E a gente se encontra na segunda que vem, na segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde. Eu espero vocês, tá bom? Um abraço, se cuidem e fiquem em casa.